Olá, meus irmãos, uma boa noite. A paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Vamos entrando para mais uma live, mais um momento para a glória do Senhor Jesus, que nós vamos falar do amor do Senhor. Nós sempre reservamos todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, este momento de palavra, de comunhão, e é sempre tão bom, né, irmãos? Para mim é uma glória, é uma honra do Senhor te receber todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, para a gente falar de Deus, falar da palavra do Senhor, um aprender com o outro. Eu falo que este momento aqui que nós estamos tendo é um momento muito glorioso e de muito privilégio, irmãos, porque veja só, nós temos tantas coisas para fazer no nosso dia, é ou não é? São tantas responsabilidades que nós temos e reservar este momento para ouvirmos a palavra do Senhor, sabe? Não irmos dormir sem ter este momento de comunhão, de oração, de entrega verdadeiramente. Isso é, sabe? Eu fico assim, meu Deus, quanta honra o Senhor me dá, né? De ter vocês aqui comigo, e isso é uma verdade, irmãos. Ter o canal do Pode Dar Glória para mim é uma bênção de Deus. Uma bênção mesmo, porque eu escuto muito testemunhos da parte de vocês, testemunhos falando, irmã Laís, olha, eu tava passando por isso, tava passando por aquilo, sabe? E ouvi a palavra, ouvi os devocionais, ouvi as orações, ouvir os testemunhos que tem também aqui, edificou a minha vida, edificou a minha caminhada com o Senhor. Então, assim, irmãos, o objetivo do Pode Dar Glória é esse. É justamente edificar a sua vida, sabe? Para que você possa ouvir as palavras que aqui são dispostas e usá-las no seu dia a dia, sabe? Se fortalecer por meio dessas palavras. Então eu fico muito honrada mesmo por Deus, assim, por me permitir conhecer vocês mais de pertinho, né? E por podermos falar do amor de Cristo, que é maravilhoso em nossas vidas. Irmãos, olha só, vamos entrando, falem aqui comigo, mandem a paz do Senhor, me falem se vocês estão bem, eu espero que vocês estejam, amém? Olha só, vocês viram como eu tô chique? Tô com o microfone, tô até com eu chamo de cabelinho aqui em cima, mas eu não lembro o nome não, que é pra abafar os ruídos que nós temos, porque como eu gravo sempre da minha casa, e no meu quarto, então a gente vai ter muito barulho externo. É cachorro latindo, é às vezes vizinho que põe música alta, porque aqui onde eu moro é assim, irmãos. Eu não sei aí onde vocês moram, se é assim, se tem muito barulho de cachorro, se tem barulho de vizinho com música alta, se tem pessoas que dão risada muito alto, aqui é assim. Então, se vocês estiverem ouvindo, me perdoe, tô fazendo o máximo aqui para você, para evitar esses ruídos, pra gente se concentrar só na voz mesmo. Amém? Mas eu peço que o Senhor possa falar por meio da palavra dele aos nossos corações. Então, vão entrando aí, irmãos, deixa eu só. Vou colocar uma música de fundo pra gente, né, também, pra ajudar, pra gente se conectar também. Amém? Deixa eu só colocar aqui, que hoje esse meu computador já me apresentou uns problemas. Mas vai dar certo em nome do Senhor Jesus, amém? Então, vocês ouvirem esses barulhos, irmãos, é isso. Tô tentando ao máximo fazer com que a gente tenha menos barulho, mas evidentemente às vezes aparece um latido aqui, um grito dali, mas vai dar certo, amém, irmãos? Espero que a live não caia também. Na live passada caiu umas 3 vezes, mas a gente já teve live que caiu umas 4 vezes, então eu espero que esse não caia e que dê tudo certo. Amém? E me contem aqui o que vocês estão achando, o que vocês estão. Se vocês estão gostando dos vídeos, dos devocionais. Olha só, nós estamos em uma semana muito especial. Quem vai acompanhar todos os devocionais na parte da manhã vai ver que nós focamos 100% essa semana para falar sobre a mulher, né? A mulher de Deus, porque nós estamos no mês de março, mês das mulheres, mês que nós refletimos sobre a importância feminina, sobre a força da mulher, sobre o seu papel fundamental na família, na sociedade, em todas as áreas. E nós vamos falar sobre várias mulheres na Bíblia essa semana, vai ser muito legal. Quero te convidar a participar de todos os devocionais. Por mais que você fale, mas Laís, eu sou homem, eu devo participar com toda certeza. Né? Nós devemos conhecer todas as histórias da palavra do Senhor e
aplicá-las no nosso dia a dia. Então aqui nós vamos falar sobre mulheres, durante a semana toda, mulheres que inspiram, mulheres fortes, mulheres que levantaram a sua voz com firmeza na palavra ali, né? Usando a palavra do Senhor para ajudar e auxiliar em situações muito importantes. As irmãs e os irmãos que acompanharem os devocionais vão ver isso de pertinho. E eu fiquei falando, Senhor, que palavra que eu posso trazer para esta live? E aí eu falei assim, eu vou trazer uma palavra justamente de mulheres, de uma mulher na Bíblia. Geralmente a gente costuma falar de algumas que são as mais... que nós falamos muito na igreja. Então, quando nós falamos de mulheres, nós lembramos de Maria, a mãe de Jesus. Nós falamos de mulheres, nós lembramos de Ana, que chorou para ter o seu filho Samuel, e o Senhor ali a abençoou, e ela foi uma mulher próspera, ela teve filho e não parou só em Samuel, ela teve mais filhos depois de Samuel. Nós falamos de Sara também, que era uma mulher já avançada em idades, quando o Senhor fez uma promessa de que ela geraria o filho da promessa, Isaque, e nós vemos que ela gerou mesmo na velhice, né? Ela gerou ali o seu filho. E foi muito abençoada, foi muito regada ali das promessas do Senhor. Nós sempre falamos sobre essas, que são as mais... que nós usamos mais nas palavras, né? Na igreja, nos congressos, nos grandes congressos. Mas essa semana o Senhor me deu mulheres que nós ouvimos pouco. Pelo menos no meu redor, eu ouço pouco sobre. Eu sei mais quando eu pego para ler a palavra do Senhor. E nesta semana o Senhor me tocou sobre algumas mulheres. E nós vamos tocá-las aí na semana, nos devocionais. Mas para hoje nós vamos falar de uma específica. Então, eu quero desde já te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Então, livro de Atos dos Apóstolos, para quem não sabe onde fica, é Novo Testamento. Eu sempre gosto de mostrar a Bíblia para a pessoa ver, olha, aqui temos parte do Velho, parte do Novo, e veja só o tantinho que sobra. Então, olha, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, vamos ler a partir do versículo 11. Eu mostro assim, irmãos, porque eu sei que tem irmãos aqui que já são cristãos de anos, então acha rapidinho, mas temos irmãos também que são novos convertidos, ou aqueles que ainda não se converteram, mas vêm ouvir a palavra, e eu creio em nome do Senhor Jesus que um dia estarão convertidos, estarão batizados, servindo ao Senhor. Então, eu gosto de mostrar porque nós atingimos vários públicos. Amém? Antes de entrarmos de fato na palavra, eu quero trazer algumas palavras, algumas frases de incentivos a você, mulher que está me ouvindo. Eu até anotei algumas aqui e eu quero dizer para vocês. Amém? Olha só. A mulher de Deus foi chamada para refletir a glória de Deus onde estiver. Então, uma mulher que se apresenta, que tem a sua identidade como uma mulher de Deus, ela reflete a glória dele onde ela estiver. Na sua casa, para sua vizinhança, se ela vai numa feira, no mercado, dentro do seu trabalho, na igreja, aonde quer que ela vá, ela reflete a glória de Deus. A mulher de Deus foi chamada para viver com propósito e não apenas existir. Quem sabe você que está aí me ouvindo, você deve falar, meu Deus, mas eu tenho tantas... Parece que eu só estou existindo, é tantas atividades, é tantas coisas, mas existe propósito em todas as coisas. Por isso que nós precisamos orar e falar, Senhor, qual é o propósito da minha vida? O Senhor me chamou para quê especificamente? Eu tô dentro daquilo que o Senhor me ordenou, irmãos, porque esses dias eu estava ouvindo uma pregação e o irmão falava justamente sobre isso. Eu falava assim, olha, nem todo mundo é pastor, nem todo mundo é missionário, missionária, nem todo mundo é levita, nem todo mundo foi chamado para louvar dentro da igreja. Você entendeu? Porque às vezes a gente fica tão limitados às coisas, tipo, tenho que ser pastor para levar a palavra de Deus. Tenho que ser missionária para entrar nas casas e levar a palavra do Senhor. E o Senhor chamou a cada um dentro de um propósito específico.
E se a gente às vezes quer viver algo que não fomos chamados para ser, a gente até pode prosperar e entregar bons frutos. Mas concorda comigo que se você vivesse aquilo que o Senhor te chamou para ser e servir, você iria levar muito mais frutos, você iria abençoar muito mais pessoas, você iria viver realmente aquilo pelo qual o Senhor te trouxe a este mundo para viver. Então nós precisamos entender o nosso propósito. Peraí, qual é o propósito? Qual é o meu propósito? O Senhor me chamou para levar a palavra dele, tá, mas dentro da igreja? Ou para as pessoas que estão necessitadas dentro de lares, de casas de repouso, de casas de reabilitação? Sei, irmãos, olha, o reino do Senhor é tão amplo as atividades que a gente não pode se focar, eu só faço isso aqui. Não, irmãos, cada um foi chamado para um algo. E nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, eu fui chamada para quê? Senhor, como uma mulher de Deus, eu fui chamada para quê diante do Senhor? Nós precisamos pedir. Você sabe qual é o seu propósito? Você sabe por que o Senhor te chamou? Para que o Senhor te chamou? Olha só. Um terceiro, a mulher de Deus foi chamada para transformar ambientes. Isso, irmãos, nós vamos aprender muito nos devocionais dessa semana. A mulher de Deus transforma ambientes. Nós vamos aprender sobre uma, não vou dar spoiler não, mas nós vamos aprender sobre uma que, por ela ter sido firme, ela transformou o ambiente. Ela transformou uma situação que poderia ser até mesmo de morte, que poderia ser uma situação que levaria a coisas tão piores, irmãos. E ali ela se levantou com a sabedoria que o Senhor deu a ela, sabe? Ela foi firme, mas respeitosa ao mesmo tempo. E por meio disso, irmãos, ela conseguiu transformar o ambiente, uma situação. Você sabia, mulher de Deus, que eu falo contigo agora, que você tem poder e autoridade de Deus de transformar o ambiente? É por isso que a palavra fala que a mulher edifica o lar. E é verdade. E quando falo lar, irmãos, eu não quero que vocês se limitem apenas a nossa mulher, então de Deus, ela tem que ficar dentro de casa. Não, porque o Senhor chamou muitas mulheres como empresárias. Nós vamos falar sobre uma hoje aqui, inclusive. Amém? Nós vamos falar sobre uma. Que às vezes as pessoas podem olhar e falar assim, nossa, então para ser mulher de Deus eu tenho que ficar em casa. Não, irmãos, cada um dentro do seu propósito. Tem mulheres que sim, foram chamadas para dentro do lar, para edificarem, tendo esta função. Mas existem outras que, além de edificar o lar, o Senhor também dá empresas, dá comércios, negócios. Nós vamos ver que tudo isso, irmãos, é o Senhor quem faz. Nós vamos ver hoje pela palavra. E aí, irmãos, é tão importante, é tão importante a gente ouvir e entender essas palavras, porque nós vamos ver como mulher mesmo, como que o Senhor nos chamou de uma forma tão poderosa para edificar. Sabe por meio do quê? Da nossa palavra, da nossa presença, da nossa postura firme diante das situações e das adversidades. Então, olha só, a mulher de Deus foi chamada para transformar o ambiente, e é verdade. Uma quarta posição, e aí assim a gente já entra na palavra. A mulher de Deus foi chamada para permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor tenta fazê-la desistir. E aqui a gente fala muito sobre a força da mulher, não é? Às vezes a pessoa fala assim, eu não quero ser só forte. Eu já ouvi muito isso, eu não quero ser só forte. Mas o Senhor nos chamou com essa força de permanecermos firmes. De permanecermos porque a nossa presença, irmãs, a nossa presença muda ambientes, inspira pessoas e é muito importante que você saiba disso. Então a mulher de Deus, a mulher diante de Deus, ela tem um papel tão fundamental, papéis fundamentais. E hoje nós vamos falar sobre isso. Amém? Irmãos, antes de entrarmos então na palavra, vamos orar a Deus? Vamos falar com o Senhor nesta noite. Vamos render a Ele graças por esse dia que nos foi alcançado, que nós vivemos. Quem sabe de desafios, quem sabe enfrentando muitas barreiras. Mas olha você aqui, comigo, com o Senhor. Aleluia! Falando do amor do Senhor. Esqueça nesse momento
Como foi o seu dia em termos de problemas, de adversidades? Esqueça de que amanhã você tem contas para pagar ou compromissos para serem realizados. Se concentre agora neste momento precioso que é a palavra de Deus. Eu quero pedir que você, se você puder, ore comigo. Você falar, irmã Laís, eu ainda estou voltando do trabalho, ainda não consigo. Amém. Só se concentre na oração. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus, estamos reunidos na Tua presença em mais uma noite, Senhor, em mais um momento de live, tempo de semear. Um momento, Pai, em que glorificamos ao Teu nome, um momento onde rendemos graças a Ti, aonde falamos, Pai, do Teu amor, da Tua graça, das Tuas misericórdias, dos livramentos que são alcançados, Senhor, por nós, diante do Senhor. Ah, Pai amado, eu quero nesta noite te agradecer, Senhor, pelo dia que nós passamos. Meu Deus amado e santo, te agradecer também pelos desafios, porque são eles que nos impulsionam cada dia mais, Senhor, a orar, a buscar, a interceder. Meu Deus amado e santo, e são esses desafios também, Senhor, que moldam a nossa vida, que nos transformam. Eu quero, Jesus, te louvar e te bendizer nesta noite. Te apresento a vida de cada um, Senhor, que está reunido aqui nesta live. Meu Deus amado e santo, que está com o coração disposto, porque vamos aprender hoje, Pai, pela Tua palavra, que para termos a vida transformada, para fazermos mais, precisamos ter um coração disposto. Meu Deus, nos ensina pela Tua palavra nesta noite. Nos ensina, Senhor, como precisamos servi-lo, como precisamos caminhar na Tua presença, como precisamos, Pai amado e santo, obedecer a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, Pai, fala conosco de uma forma tremenda e abundante, extraordinária, como o Senhor sempre fala conosco. Senhor, não nos dispense sem ouvir a Tua voz. Meu Deus, queremos ouvir, ainda que seja uma exortação, ainda que seja, Pai, o que for, mas a Tua palavra é o que nos rege. É a Tua palavra que nos mantém de pé. É por meio da Tua palavra, Senhor, que estamos vivos, que estamos de pé, que estamos aqui para glorificar ao Senhor. Pai, eu tenho plena certeza que se eu e os meus irmãos estamos aqui hoje nesta live é porque as Tuas mãos, Pai, romperam com barreiras, com levantes, meu Deus, com palavras contrárias, Senhor, para desanimar, mas em nome do Senhor Jesus, é o Senhor quem nos mantém de pé. Te agradecemos e te louvamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Oh, glória! Oração poderosa, irmãos. Que oração, que momento gostoso, que momento de comunhão. É assim que eu tô me sentindo. E eu quero que você se sinta assim também, esse momento de comunhão. Aleluia. O nosso Deus é quem tem cuidado de nós. Se estamos de pé, é porque Ele nos mantém de pé. Irmãos, vocês acharam? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 11, vai nos dizer assim: Tendo, pois, navegado em Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidades da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Ô irmãos, olha só que coisa tremenda. São alguns versículos para falarmos de uma mulher que em poucas palavras fez algo extraordinário. Por isso que sempre falamos aqui nas lives, não precisa de grandes estruturas. Meu Deus, o Senhor só faz quando tiver nos grandes congressos. Não, irmãos.
Senhor faz e faz maravilhas. Mas o Senhor também age nos momentos mais simples do dia a dia. A palavra vai nos dizer que quando Paulo e aqueles que caminhavam ali com ele, missionários, chegaram na cidade ali de Macedônia, havia uma mulher, havia uma reunião próxima ao rio. E esta reunião, as pessoas iam até este rio e compartilhavam orações. Eram pessoas que buscavam ao Senhor, a Deus, oravam mesmo a Deus. E eu fico imaginando Paulo chegando e vendo aquela reunião, e vendo as pessoas orando, as pessoas, né, ali em momento de comunhão, como diz ali a palavra, em um lugar de oração. E a palavra fala que Paulo então se assenta ali no meio deles, naquele momento mesmo de comunhão. E quando Paulo se assenta para falar da palavra de Deus, para apresentar ainda mais o evangelho, existia uma mulher chamada Lídia. E essa mulher tinha prática, a palavra diz que ela tinha prática de se juntar próxima, né, desse rio, junto com outras mulheres, em oração, em busca, porque olha o que a palavra diz. Falamos às mulheres para que ali tinham concorrido. Eram várias mulheres reunidas em oração. Poderiam ter homens também, mas Paulo estava ali e falando do amor de Deus, e a palavra diz que Lídia ouve aquelas palavras. Mais do que isso, Lídia era uma mulher temente a Deus, ou seja, já era uma mulher que buscava a Deus, já era uma mulher que orava, que tinha contato com Deus. E ali eu creio que Paulo apresentou a Cristo, apresentou o caminho verdadeiro, apresentou que para chegarmos a Deus é preciso aceitarmos, recebermos Jesus, porque a palavra diz, irmãos, eu sempre impulsiono os irmãos em termos dessa palavra, que nós para chegarmos a Deus, o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. Então, há muitas religiões, há muitas doutrinas, há muitas ideologias de que não existe nenhum caminho necessário, de que a forma de chegar a Deus é pelas boas obras, é pelos seus frutos, é pelas suas boas atitudes, é se você oferta, não é? Mas a palavra do Senhor é bem clara, que para chegar a Deus é preciso aceitar o Filho. Muitas religiões por aí aceitam ao Pai, mas não aceitam o Filho. E não tem como chegar a Deus se você não passar pela porta, e a porta é Cristo. Não tem como chegar a Deus se você não for pelo caminho, e o caminho é Cristo. Não tem como chegar a Deus se você não conhecer a verdade, e a verdade é Cristo Jesus. Aleluia! Então há muitas outras religiões e formas de pensar que creem que podemos chegar a Deus, mas nós só temos acesso a esse Deus por meio de Cristo. E aqui nós vemos uma mulher que tinha um coração temente a Deus, mas até então não conhecia a Cristo. E Deus, irmãos, com sua infinita misericórdia, permitiu com que a graça chegasse até esta mulher. A palavra de Deus diz que quando Paulo começou a falar, Lídia prestou atenção. E Lídia recebeu aquela palavra porque Deus abriu seu coração para compreender. Irmãos, é lindo quando Deus, aleluia, olha para o homem e para a mulher. Permite que o coração seja aberto. Permite, aleluia, que a palavra entre. Aleluia, para fazer morada, para que haja transformação. E foi assim que aconteceu na vida de Lídia. Irmãos, uma mulher que já buscava Deus. Nós já falamos aqui sobre o centurião, que ele era um homem que jejuava, ele orava, ele buscava Deus, mas ele não conhecia o caminho.
ele ofertava, ele tinha boas obras, ele ajudava os pobres, os necessitados, mas só isso não bastava para a salvação. Então aqui, quando Paulo apresentou essa palavra, ele apresentou a salvação, que é Jesus, que é o Cristo, aleluia. E ali a palavra fala que quando Lídia ouviu, o coração dela se abriu e ela recebeu a palavra. Irmãos, e foi algo tão transformador para a vida daquela mulher, a palavra ministrada por meio do apóstolo Paulo, que ela quis se batizar. Ela entendeu que ela precisava morrer para este mundo e viver para Cristo. Aleluia! E aqui, irmãos, estamos falando de uma mulher que ela era uma mulher influente, uma mulher de uma boa posição na sociedade. A palavra vai dizer que ela vendia tecidos de púrpura. A palavra vem dizendo aqui, ó, a vendedora de púrpura. E púrpura eram tecidos finos. Então ela vendia tecidos finos, ela tinha até mesmo esses tecidos, eles eram mais vendidos assim para realeza. Era uma coisa mais chique, mais chiquetosa. Era uma mulher empreendedora, ela tinha um negócio. Ela era uma mulher de recursos. Era uma mulher influente na sociedade. E ela ouviu a palavra e ela aceitou a palavra dentro do seu coração. A Bíblia vai nos dizer que ela então decide se batizar, porque quando a palavra veio, ela viu que não tinha outra forma, aleluia, de alcançar a salvação, de chegar a Deus, aleluia, de viver o propósito, se ela não se entregasse por completo. E essa entrega completa vinha por meio do batismo, aonde ela iria abrir mão de tudo aquilo que um dia já disseram para ela, de tudo aquilo que quem sabe mostrava uma identidade, e agora ela falou assim: não, eu vou ser a identidade de Cristo. Eu vou abrir o meu coração, eu vou me entregar 100% a este Deus. Aleluia. E ela se batiza. Mas além disso, irmãos, é batizado a família dela também nesse mesmo dia. Então, para você ver, irmãos, que quando uma mulher se posiciona, toda a sua casa, tudo à sua volta se molda de igual forma. Você vê quando uma mulher se levanta com firmeza, com postura, com palavra, aleluia, as pessoas que estão em sua volta começam a se inspirar nela também. Observe que Lídia já era influente. Lídia já tinha uma posição legal, importante na sociedade, mas faltava uma coisa, que era ter Cristo sobre a vida dela. Quando Lídia recebeu, aceitou, aleluia, a Cristo, a sua família foi junto. Quem sabe você que está aqui me ouvindo, você fala: mas missionária, o que falta ali? Eu queria que a minha família também servisse, que a minha família também buscasse. Quero te fazer um convite nessa noite. Se posicione como Lídia se posicionou. Quem sabe você que está me ouvindo ainda nem é batizada. Quem sabe você que está me ouvindo ainda nem deu esse primeiro passo na sua vida. Se posicione. Você já sabe que o caminho é Cristo. Se você está me acompanhando aqui há um tempo, nas nossas lives, já foi dito aqui várias vezes: olha, o caminho é Cristo, o caminho é Cristo, o caminho é Cristo. Você já sabe o caminho, já entende que é preciso, morrer para este mundo, para viver para Cristo. Então se posicione, se batize, sabe, se entregue de corpo, de alma, de espírito ao Senhor. Você vai ver que toda a sua casa vai começar a olhar para você, porque a transformação vai vir primeiro sobre você. E depois o Senhor transforma marido, transforma filho, transforma sobrinho, transforma irmão. Depois, primeiro a transformação vem sobre você. Então, em nome de Jesus, toma uma atitude como Lídia tomou. Uma mulher forte, como usam os termos aí, de empoderada, de atitude. Ela tomou, irmãos, uma ação. Ela falou assim: entendi. A palavra é essa, o caminho é esse, Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, é por Ele que eu tenho a salvação, Ele que morreu no meu lugar para que hoje eu tivesse vida. Só tô aqui vendendo os meus tecidos de púrpura, aleluia. Só tô aqui, só tenho o meu negócio, só sou abençoada porque Cristo me deu essa oportunidade. Vou esperar o quê? É agora mesmo.
Quando ela tomou essa atitude, a família veio atrás. Sabe, você que está me ouvindo, só precisa disso. Só precisa se posicionar dentro da tua casa. Só precisa tomar uma atitude de ir lá, se batizar, pedir para que o Senhor transforme sua vida, o seu eu, o seu ego, você por dentro. Aí, por meio do teu testemunho, a sua família vai olhar para você e vai falar assim: nossa, eu quero esse Jesus também. Ah, missionária, mas o meu marido bebe, fuma, meu marido é assim, as pessoas ao meu redor são assim. Começa a dar exemplo por você. Começa a permitir que o Senhor transforme você e você vai ver se sua família não vem atrás. Você vai ver, irmão, se não vem atrás. Aleluia! Porque isso é muito forte, irmãos. Que Lídia, esse exemplo aqui de Lídia é um exemplo para a sua vida. Aleluia! Sabe essa minha vozinha que faleceu? Que tem até testemunho aqui no canal, se você ainda não assistiu, vai lá assistir sobre o que o Senhor fez sobre a nossa família, começando pela vida da minha avó. Quando minha avó ela quis se batizar, o meu avô não queria que ela se batizasse. E ela falou: eu vou me batizar sim. Eu tô sentindo de Deus, eu vou me batizar. E meu avô falava, minha avó conta que meu avô falava: eu não quero que você se batize, não quero que você seja crente, né? Minha avó contava essa história. E minha avó falava: eu vou me batizar. Ela se batizou, irmãos. Tempo depois, os filhos se batizaram. Aí os filhos cresceram, tiveram seus próprios filhos. Hoje eu e minha irmã, por exemplo, estamos na presença de Deus, mas tudo iniciou lá atrás com uma atitude quando ela falou: eu quero Cristo. A minha casa vai servir ao Senhor, porque a minha avó era uma senhora, mas foi uma moça que forçava mesmo. Não, você vai pra igreja? Vai. Minha mãe, enquanto que ela falava que tinha dias que ela ficava: eu não quero. E minha avó: vai, você vai, pode pôr uma roupa que você vai. Então assim, irmãos, o que o Senhor está nos dizendo hoje é sobre ser a força da tua casa. É sobre se posicionar, é sobre ser firme, é sobre tomar atitude. Aleluia! Para que desta forma a tua casa também caminhe na presença do Senhor. Veja só, a Lídia, quando se batizou, sua família se batizou junto. E olha só, depois que ela se batizou, a palavra foi algo tão grandioso na vida de Lídia que ela tomou uma atitude que ainda foi mais tremenda ainda. Ela abriu a sua casa para que os missionários, para que Paulo e aqueles homens que caminhavam com ele, levando a palavra, pudessem se abrigar, se aconchegar, descansar. E essa atitude constrangeu eles, como quem diz: nossa, uma mulher usou os recursos que ela tinha, que era ali uma casa, quem sabe um quarto bem aconchegante, para receber, para permitir que missionários descansassem, ou seja, ela usou seus recursos para o reino de Deus. Ela permitiu que a sua casa fosse um campo missionário. E isso, irmãos, é muito forte. Porque quando nós recebemos ao Senhor, nós queremos dar frutos na presença do Senhor. E nós, muitas vezes, pensamos: meu Deus, mas eu queria fazer tanta coisa, mas eu não tenho essas condições. Eu não posso fazer tudo que eu queria. Mas usa os recursos que você tem para a glória de Deus. Veja aqui, ó, eu estou aqui com vocês, irmãos, e eu tô com um celular, que esses dias tinha dado até um probleminha. Mas eu não tinha dinheiro para comprar um microfone. Olha só, Deus abençoou, uma pessoa me abençoou o nosso canal aqui e me deu um microfone. Esse microfone é do Chique, que vocês já me falaram que minha voz ficou bem melhor. Você vê só, então assim, começa com os recursos que você tem para fazer para o Senhor. Aleluia! Seja, ó, irmã Laís, eu queria ajudar, eu não tenho muito, mas eu fiz umas marmitas, eu sei que por essas marmitas eu consigo abençoar tantas pessoas. Ah, irmã Laís, eu não tenho muito, mas eu dou um bolo na igreja ali, e esse bolo que eu dou as irmãs vendem para a obra de Deus. Irmãos, tem pessoas que às vezes não tem muito mesmo, mas o recurso que ela tem, ela faz para a obra do Senhor. Você sabe que mesmo se você fizer um bolo, vou fazer um bolo de chocolate, bolo simples, de caixinha, com cobertura de chocolate. Ó, estou doando para a cantina da igreja. Aí as irmãs pegam, faz cada fatia de bolo ali R$3, R$3,50, mais um copinho de suco. Isso que você faz, essa atitude você dá, você está abençoando o reino, a obra de uma forma tão tremenda. Sabe por quê? Porque não é nas muitas quantidades. Tem pessoas que podem dar muito,
Glória a Deus, foi reservado isso para ela, esse recurso. Mas tem outras pessoas que não podem dar grandes quantidades, mas dá com amor. E faz a obra do Senhor acontecer com amor. E isso, irmãos, é transformador. Seja hoje uma mulher de Deus que trabalha para o reino, que trabalha para a obra de Deus, conforme o Senhor te chamou. Olha só, o Senhor me fez lembrar agora, tem uma missionária, a missionária Rose. Talvez ela esteja nos ouvindo aqui. O Senhor deu a ela um dom. Ela fala, é o meu dom. E ela faz comida. Ela faz feijoada. A gente aqui em casa, o que foi que a gente comeu? Meu Deus, que foi uma delícia. Era um caldo. Era um caldo. Ela fez um caldo com bacon. Meu Deus do céu, irmãos. E ela faz cone de chocolate. Ela faz um monte de coisa. Ela vende para ajudar na obra, para ajudar numa gasolina, para ajudar nisso. E foi a forma como ela se impulsionou para fazer a obra de Deus. Então veja, ela tem muitos recursos? Não, ela tem pouco recurso. Mas o que ela tem, ela faz. Então, assim como Lídia, é como a missionária Rose, e é como o Senhor está nos convidando. Olha, você não precisa esperar ter 10 mil na sua conta para você fazer, não. Faz com os recursos que você tem. Vai fazer a obra de Deus. A obra de Deus não é só estar em um púlpito, ou glória. Não, irmãos. A obra de Deus é muitas vezes, olha, eu vou fazer um bolo, vou fazer uma canjica, vou doar ali na cantina da igreja, né, para abençoar, para os irmãos comprarem, para conseguir, né, abençoar, pagar uma conta da igreja. Ah, não, irmã Laís, eu não consigo fazer nada disso, não, sou péssima na cozinha, então eu vou ajudar com... Irmãos, tem tanta coisa. Foi dito aqui no começo, tem tanta coisa para fazer. Você entendeu? E tudo isso, irmãos, mostra os frutos que você faz na obra de Deus. Tem irmãs que eu conheço que amam limpar a igreja. O negócio dela é limpar a igreja. Não me dê oportunidade, não quero ir lá louvar que eu tenho vergonha. Eu louvo na minha casa, mas eu quero limpar a igreja. Ô irmão, você acha que isso não é obra? Isso é obra linda. Porque a gente chega na igreja tudo bonitinho, tudo zelado, assim, tudo, sabe, organizado. Irmão, isso é lindo na obra do Senhor. Então, assim, hoje o que o Senhor está nos dizendo é: viva o propósito pelo qual eu te chamei e trabalhe na minha obra, com os recursos pelos quais você tem. O Senhor te chamou para ser uma mulher de Deus firme, posicionada, uma mulher que fala com respeito, com humildade, com amor, com discernimento, com sabedoria. Olha quanta coisa linda o Senhor está nos falando hoje, aleluia! Se levante por meio dessa palavra, sabe? Busque mesmo o Senhor. Senhor, olha, eu sou ótima na cozinha, então eu vou ajudar a obra nessa parte da cozinha. Conheço uma irmã que ela trabalha na obra de Deus, sabe como? Ela tem lá a cozinha gigantesca, aí tem as irmãs que cozinham e tem as irmãs que limpam as panelas que foram feitas. Ela trabalha assim, limpando as panelas. Aí você fala, ai, Laís, ai, não sei. Irmãos, tem gente que gosta mesmo e que tem essa disponibilidade. Olha o que o Senhor fala sobre coração disponível. Foi dito no devocional da manhã de hoje. E tá falando agora conosco. Sabe, ter um coração disponível. Ah, irmã Laís, não, comigo não é nada disso, não. Eu gosto mesmo é de ir nas ruas e entregar marmitas. Ah, Laís, eu gosto mesmo é de... Você entendeu, irmãos? Mas ser útil na casa do Senhor. Sabe, ser uma mulher de Deus mesmo. Uma mulher que dá testemunhos, uma mulher virtuosa. Ou quem sabe, ah não, Laís, o Senhor me chamou para empreender, eu tenho um negócio. Eita, glória a Deus. Aí lá no seu negócio você usa os seus recursos que você tem para abençoar, para ajudar pessoas, sabe? E ali o Senhor vai abençoando, e vai abençoando o seu negócio, vai abençoando você, e vai ser tudo junto, eita glória. Seja a mulher de Deus que o Senhor te chamou para ser, posicionada, firme, para a glória de Deus. Os irmãos e as irmãs entendem essa palavra? Olha o que aconteceu com a vida de Lídia. É dessa forma que o Senhor quer fazer sobre a tua vida. Uma mulher que era empreendedora, uma mulher influente, ouviu a palavra, aceitou, se posicionou no batismo, a sua família veio junto. E aí abriu a casa como um campo missionário. É assim que o Senhor quer sobre a tua vida também. Amém? Recebemos essa palavra, porque eu recebo essa palavra em nome do Senhor Jesus. Então, se nós todas recebemos, vamos orar ao Senhor. Amém?
Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus, obrigada pela tua palavra. A tua palavra é vida, a tua palavra é cura, é libertação. A tua palavra, Senhor, é o que nos impulsiona, aleluia, Pai, a viver. Meu Deus, é a tua palavra, Pai, que nos direciona, que nos orienta, que nos dá estratégia. Pai, eu quero pedir nesta noite, em especial às mulheres, que o Senhor venha abençoá-las, Senhor, as minhas irmãs, dando a elas vigor, força, equilíbrio emocional, para que elas, Pai, possam se posicionar como Lídia se posicionou, se batizando, se entregando ao Senhor por completo, para que a sua casa também seja abençoada, para que elas possam dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor abençoe estas mulheres, dando firmeza, dando, Pai amado e santo, como o Senhor fez ali por meio da vida de Lídia, discernimento, dando sabedoria, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te pedimos as bênçãos, Pai do Senhor, nós te pedimos, Pai, os livramentos do Senhor e mais. Meu Deus amado e santo, queremos que a nossa casa, queremos que com os nossos recursos possamos contribuir para o reino de Deus. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, Pai, dê uma semana abençoada, protegida, guardada a todos os meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Irmãos, se essa palavra serviu ao teu coração, eu quero pedir que você deixe o seu like, seu comentário, compartilhe essa live que vai ficar gravada para mais pessoas, para que outras pessoas sejam edificadas por esta palavra. Claro que ela foi focada um pouco mais em mulheres, mas os homens também, essa palavra é tão importante quanto, porque nós vemos tanto o papel importante da mulher, fundamental da mulher, mas aqui aprendemos lições gerais sobre coração disponível, sobre posicionamento. Nós vemos muito isso nesta palavra. Amém? Que o Senhor te abençoe, te espero para próximas lives, em nome do Senhor Jesus. E olha só, nós temos conteúdos a semana inteira. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe e nós nos vemos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, em mais uma live Tempo de Semear, se Deus quiser. Até lá, meus irmãos. Fiquem todos com Deus.